Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Bora lá, independente do horário que você esteja me ouvindo, sejam todos muito bem-vindos para nossa live de hoje, nossa live maravilhosa. Bora convidar o pessoal para poder a gente começar. Vamos lá, deixa eu convidar aqui o pessoal. Uau, tô suando aqui, como pode melhorar? Deixa eu convidar o pessoal. Vai convidando o pessoal para a gente já começar. Uau! Bora lá. Lenas, Maria, seja muito bem-vinda. Vão entrando, vão chegando. Uau, como pode melhorar? Tô suando aqui. Vamos iniciar um pouquinho mais tarde essa live, né? Uau, como pode melhorar? Atrasei hoje. Uau, vamos colocar a culpa no trânsito, né? Bom dia, Rovilso, sejam todos muito bem-vindos. Vamos aguardar um pouquinho o pessoal chegar pra gente começar. Meraki Terapias Integrativas, é isso mesmo? Sejam muito bem-vindos a todos, Rovilso, muito bem-vindos. Bora lá que hoje vai ser maravilhosa. O que a gente vai falar hoje aqui nessa live, né? Vamos falar um pouquinho sobre a importância da gente ter esse olhar, essa visão na nossa ancestralidade, ou seja, essa visão sistêmica, né? Vamos trazer um pouquinho sobre isso para você entender o quanto que isso interfere em você ter mais alegria na vida. Sabe? Aquele espaço de realização, aquela alegria, aquela paz, sabe? Aquela vontade de viver sua vida. E o quanto você não tá nesse espaço, o quanto você não tá vendo alegria nas realizações, inclusive com o dinheiro, porque você tá trazendo questões aí da sua ancestralidade, questões que é diante da sua família, tá? Quando a gente fala ancestralidade, é questões que você vem trazendo, situações que você de repente, você não, né? Eu diria que os seus pais viveram, os seus avós viveram, coisas que vem trazendo, sabe? Da ancestralidade. E você não só herdou os traços genéticos, como também herdou as emoções interrompidas, eu diria, que são aquelas emoções que estão lá, que são traumas, programações mentais limitantes, né? São pontos de vista fixos, né? Que nossa família tinha diante do dinheiro, diante da vida, diante do sucesso. Então aqui a gente vai mergulhar um pouquinho em cada tema, tá? Em cada tópico, né? Eu vou usar aqui hoje uma placa, né? Essa placa, eu uso ela na nossa mentoria financeira energética. Ela é exclusiva para o tratamento em relação ao dinheiro, tá? E é um tratamento exclusivo para quem faz a mentoria e é de sessão individualizada. Então, ou seja, não é em coletiva, não vou fazer no grupo aqui. Com a desprogramação a gente até pode, mas aqui a gente não faz. Mas aí o que acontece? Eu vou usar ela pra gente só conversar, tomar consciência do que pode estar travando aí a sua prosperidade financeira, né? A energia do dinheiro que está impedindo você de entrar nesse fluxo. Mas quando eu falo de entrar nesse fluxo, é com leveza, com alegria, sabe? Então, quantos pesos você vem trazendo aí em relação à sua ancestralidade, né?
Para você que está assistindo aqui, seja muito bem-vindo, né? Muito bem-vinda. Para você que está aqui no YouTube, porque assim que terminar aqui no Instagram, eu vou levar essa live lá pro YouTube, tá? Vai ficar salva lá no YouTube. Então, para você que está assistindo aqui no YouTube, já coloca aqui para mim da onde que você é, qual é a sua profissão. Eu vou adorar te conhecer, tá? Já aproveita, se inscreve aqui no meu canal se você não é inscrita, porque eu vou trazer lives toda terça, quarta e quinta. Toda terça, quarta e quinta. Toda terça, quarta e quinta. Vai ser esse movimento pra gente trazer mais alegria, sabe? Energia, uau, empolgação, motivação, não importa o nome que você queira chamar. Eu tô aqui pra empoderar você a escrever uma nova história. Eu tô aqui pra empoderar você a viver a sua vida, a viver com mais alegria, com mais felicidade, assim como eu também tô vivendo a minha, como muitos clientes, muitos alunos mentorados estão vivendo a vida também, tá? Então, bora lá. Olha que interessante, vamos começar, tá? Vou começar aqui porque eu tenho atendimento daqui a pouco. E a gente não pode perder aí a oportunidade de falar sobre isso. Enquanto isso, eu vou fazer um chá aqui pra mim. Uau, como pode melhorar. Olha que delícia. Chá gelado, tá? Adoro. Por quê? Porque é prático, refresca e é muito gostoso. Ó, o que eu vou fazer hoje é chá verde, gengibre e limão. Uma delícia, tá? Super recomendo pra vocês fazerem. É muito prático, muito gostoso. Então, bora lá. Vamos falar um pouquinho aqui. O que é, né, que de repente tá travando a sua vida e você não está percebendo. Então, vamos começar aqui. Eu vou falar alguns tópicos, tá? Porque essa placa ela é bem completa, ela é bem profunda, mas a gente vai falar de algumas questões só. Olha que interessante. Então, quando trata da mãe e do pai, né? Então, ou seja, qual foi a visão? Eu gostaria que você voltasse aí. Rosângela, muito bem-vinda. Volta aí e dá uma olhada para sua vida. Dá uma olhada na questão ali dos seus pais, sabe? Como eles lidavam com o dinheiro, qual era o ponto de vista deles, né? Qual é a visão que eles tinham em relação ao dinheiro. Então, foca lá nos seus pais. Foca nos seus pais, para que você possa perceber o que pode estar travando a sua vida financeira, né? Então, muitas vezes, a gente repete, tá? É muito louco isso, mas o nosso inconsciente, ele adora fazer isso, né? Então, a gente é movida por programações que estão no nosso subconsciente, né? É como se fosse, tudo que você viveu são cenas, né? Estão tudo registrado, aquelas imagens. Então, hoje a gente passa a repetir esses padrões, né? E por que essas imagens estão registradas lá? Aliás, elas estão registradas lá e o que tem a ver com a ancestralidade? Porque a gente tem um amor de alma em relação aos nossos familiares, tá? Por mais que você de repente não se dá bem com a sua mãe, não se dá bem com seu pai, com a sua avó, você, eu nem conheço meus pais, não, mas a gente tem uma lealdade de alma. Tá, então a gente tem essa conexão, porque tem a base, você é 50% seu pai, 50% sua mãe, não tem como a gente negar, a gente vem desse lugar, sabe? Então, ou seja, como que você se construiu, né? Uau! Então sim, Deus usou os seus pais para que você viesse a essa realidade, então pegou um pouquinho de um pouquinho de outro, não tem como negar, né? E assim vai, pegou dos avós, bisavós, então muitas vezes essas questões é o que gera mais peso. Então eu vou dizer para você, já vamos entrar aqui na sua realidade. Se você, em relação ao seu financeiro, tá tudo muito pesado, tá tudo muito difícil, sabe aquela coisa, Gislaine, eu tô num espaço da minha vida que eu tô trabalhando em dobro, em triplo, enfim, não tenho hora para descanso e não tô vendo dinheiro, ou o dinheiro não é o suficiente, sabe aquela coisa pesada, e eu tô cansada, eu tô exausta, eu não tô aguentando mais. Olha que interessante. Então, o que arremete isso? Provavelmente você esteja repetindo um padrão. Olha que loucura, né? Por amor a eles, você está repetindo esse padrão. Então, muitas vezes, você está repetindo um padrão da sua mãe, ou do seu pai, ou dos seus avós. Olha que interessante. De dificuldade na vida. Bem-vinda, Ju. De dificuldade. Então, é como se você fosse para a vida e para fazer valer a pena, tem que sofrer, tem que se ralar, sabe? Você tem que realmente se sacrificar. Sabe aquela coisa? Não, as coisas que é fácil não é bem-vindo, não. E as coisas é difícil, coisa é complicada. Mas quem que tem essa visão? Percebe? Essas são as programações que a gente vê. Então, a gente está programada a caminhar com essa mesma visão, vamos dizer assim, né? Olha que interessante. Então, a gente precisa desprogramar isso. A gente precisa reprogramar, colocar uma nova programação para que a gente possa escolher com mais leveza, sabe? Com mais facilidade, com mais alegria. Então, quando a gente fala dessas lealdades, é justamente isso. É claro que diante, né, das constelações familiares,
tem muita questão envolvida nisso e a gente olha mais a fundo. Aqui eu tô trazendo algo meio superficial só para você identificar. Nossa, faz sentido. Eu tô numa vida que parece que as coisas é muito complicado, é muito difícil. Mas eu olho para trás e eu vejo que nos meus avós, meus pais, sempre foram assim de muita luta, né? E aquele que queria ganhar dinheiro, faturar, fazer dinheiro, enfim, de uma forma mais diferenciada, era o vagabundão da família. Era o sem juízo, era o que não gosta de trabalhar, percebe? E às vezes você vai olhar hoje e você fala assim, interessante. E não é que ele não gostava de trabalhar, né? De repente, o que ele gostava era de fazer um serviço que no caso dele era sentado. Entende? Porque olha que interessante. Hoje, né? Hoje eu rompi um padrão dentro do meu sistema familiar totalmente diferente. Eu sou terapeuta, eu sou mentora, hoje palestrante, né? Enfim, totalmente diferente. Eu ganho, eu faço dinheiro falando. Eu faço dinheiro ouvindo. Eu faço dinheiro fazendo um trabalho sentada. De repente estudando, fazendo a live. Ou seja, eu tô trabalhando de alguma forma, né? Aqui. Faz parte do meu trabalho esse processo. Olha que interessante. E eu tô sentada. Então, para a visão da minha ancestralidade, como assim? Ela vai ficar sentada falando e vai ganhar dinheiro? Sabe, é inconsciente. Então, quando a gente vai para esses espaços de buscar mais leveza, mais alegria na vida, querer um serviço mais fácil, querer algo mais leve, a gente até quer. Sabe por que a gente quer? Porque a gente percebe que está disponível. A gente quer algo mais fácil, mais leve, porque está disponível, existe essa possibilidade. Só que dentro de nós não nos permitimos a viver algo diferente. Bem-vinda, Nanda, bom dia. E aí você não se permite a viver algo diferente, algo leve, algo gostoso. Então esse peso que parece que a gente está amarrada, parece que a gente está travada, muitas vezes está vindo do nosso sistema familiar, está vindo da ancestralidade. Então a gente precisa ver isso. Então tem muita conexão lá com tudo, né? E agora outro espaço também que às vezes a gente se percebe é que quando você escolhe uma profissão, uma determinada profissão, você ama aquilo, sabe aquela coisa assim, às vezes você nem tá atuando nisso, mas você já se identificou algo que você gosta. Só que o que parece? Parece que as pessoas não aprovam, parece que as pessoas não vê valor, né? Você percebe, nossa, parece que as pessoas não valorizam aquilo que eu tô fazendo, aquilo que eu desejo fazer. Então a gente tem uma tendência a querer pertencer, né? Então a gente acaba excluindo os nossos sonhos, a gente acaba se afastando dos nossos sonhos porque a gente quer agradar. Então esse peso, sabe, que a gente vem trazendo de sempre querer pertencer, tá nessa base. Eu diria que eu tenho uma pirâmide que eu chamo, né, a pirâmide do empoderamento, a pirâmide do seu poder, que tem a capacidade de mudar a sua vida, são feitos em pilares. E o primeiro pilar é essa base ancestral. Então, quando a gente trabalha isso, quando a gente libera, por isso que na maioria das sessões, na maioria não, eu diria em todas as sessões, é a primeira coisa que a pessoa relata para mim, seja meu aluno, mentorado, cliente, ele fala, uau, tô bem mais leve. Algo que não se explica, porque a gente traz essas questões que pesam a nossa vida. E é claro, se pesa, olha que loucura, né? São questões que aconteceram, nem foram com a gente. De repente foram com nossos pais, nossos avós, mas está trazendo um peso, é como se a gente tivesse, sabe? E aí quando a gente trabalha essas questões emocionais, você solta isso. E aí quando você solta isso, você se sente livre. Aquele peso sai, você se sente mais leve. Olha que incrível, né? Por quê? Porque você já começa a soltar isso e aí você consegue caminhar. Então, e aí entra nesse espaço que a gente sempre fala, né? Eu preciso dar o próximo passo. Ah, Gislaine, eu preciso largar a procrastinação. Será que realmente é procrastinação que você está vivendo? Ou esses pesos de lealdade que não impede você de seguir? E você nem sabe se está colocando a culpa na procrastinação. Você está colocando a culpa em você mesma, dizendo que você não é comprometida, que você não consegue cumprir o que você está prometendo, que você não consegue honrar seus compromissos. Ai, que eu não faço nada direito. Você percebe? Cá entre nós, a gente sabe o que tem que fazer. E quando a gente olha para aquilo, a gente sabe que é simples, tem coisa que é o óbvio. E às vezes a gente até se envergonha porque a gente não está dando conta. A gente até se envergonha porque a gente não consegue fazer o básico. Tá fazendo sentido? E por que a gente não consegue fazer o básico? Porque em algum nível, inconsciente, subconsciente, não nos permite fazer o óbvio. Porque a gente está presa em alguma coisa. Olha que interessante. E tá nessa base da ancestralidade. Tem que trabalhar isso. Por exemplo, quando entra nessa questão, verdade, faz sentido, né? Deixa eu mexer meu chá aqui. Meu chá gelado, que eu deixei aqui. Muito bom. Olha só, uma das outras coisas também, quando envolve a questão da ancestralidade, excluir a mãe. Uau! Essa questão aqui, ela é muito polêmica.
tá? Mas eu diria que é a sua chave para você fluir na vida. Então você precisa liberar todas as questões que você vem trazendo da mãe. Só que aqui eu quero deixar bem claro o que eu tô trazendo para vocês. O que eu tô trazendo aqui hoje na aula, né, que é uma aula na realidade aqui para vocês, é para vocês terem conhecimento do que está por trás, para que você pare de se julgar. O objetivo meu é esse, porque a gente tem a tendência a se culpar, a se julgar, a se vitimizar, a entrar num espaço de pequeno. Eu quero que você se empodere de você. Para isso você precisa tomar consciência. Quando você toma consciência, você entende. Não é que a gente vai colocar a culpa no outro, mas a gente começa a entender que tem alguma coisa ali que tá pegando e a gente não tá conseguindo resolver. Então é sobre isso. Ah, vocês estão me ouvindo bem? Eu esqueci de perguntar. E então, essa questão de excluir a mãe, a gente, em algum nível, a gente exclui a nossa mãe. Quando que a gente exclui a nossa mãe? A gente exclui a nossa mãe quando a gente não aprova o comportamento dela. Quando a gente não, sabe, não aceita. Eu não tô dizendo que você tem que aprovar, que você tem que concordar. Aqui não é sobre isso. Aqui é sobre você tomar consciência que cada pessoa age de acordo com a consciência dela. Pertence a ela. Então, o comportamento é dela. Mas você precisa ter inteligência emocional, maturidade emocional para aprender a lidar com isso, para que isso não te contamine. Porque ela não vai mudar, percebe? Ela não vai mudar. Ah, José, mas as pessoas mudam sim, mudam. Claro que mudam, mas se elas quiserem. E muitas vezes nós queremos que a nossa mãe muda, mas elas não querem mudar. E elas não vão mudar. E detalhe, ela não tem nem obrigação de mudar para que nós sejamos felizes. É claro que se ela mudar, a gente vai ser. Mas o que você pode fazer para mudar a sua visão em relação a isso? E quando a gente fala em excluir a mãe, é justamente isso. Sabe? É tão louco isso, né? A gente ama odiar a nossa mãe. A gente ama odiar o comportamento dela. A gente ama odiar, por quê? Porque a gente fala, a gente reclama dela para todo mundo, a gente reclama para nossas filhas, para nossos filhos, a gente reclama pro marido, a gente reclama para a irmã, a gente reclama pro amigo, a gente reclama no ambiente de família. Você já percebeu isso? Por quê? Eu não tô dizendo que você não tá trazendo a verdade da sua história, porque o que você passou com a sua mãe, ontem a gente fez uma live sobre isso, inclusive hoje vai estar lá no YouTube, mas se você não tá no grupo VIP, entra no grupo VIP que eu vou colocar lá no grupo o link, tá? Pra você assistir de ontem, foi muito lindo. Mas aí trazendo um pouquinho aqui, né, que tá vindo sobre essa questão da mãe. Flávia, bem-vinda. Então, o que acontece? É você apenas deixar com ela o que pertence a ela, né? Pra você se desconectar disso. Mas é lógico que isso é um trabalho. Nossa, tá falando comigo. Ela quer mandar até na faculdade que a minha filha vai fazer. Exatamente. Isso é muito interessante, viu? Eu vou te falar uma coisa aqui. Gratidão por você trazer seu comentário, porque não é só você, tá? Que passa por isso. Se estamos aqui, isso que você trouxe vai servir para muitas pessoas. Inclusive, eu já passei muito por isso. E eu tive que colocar limite. E a gente precisa. E olha que interessante, sabe o que mais nos irrita? Porque a gente tá vendo que a pessoa tá querendo controlar a nossa vida. A gente tá vendo que a pessoa tá fazendo o que não é o papel dela. Ela não deixa a gente ser mãe. Ela não deixa a gente fazer o que a gente quer fazer, o que a gente veio para fazer. E por que isso acontece? É claro que isso dá raiva. É claro que isso incomoda. Mas aí agora eu vou ensinar um segredo para você. Para todas vocês que passam por isso. Tá? Ou de repente passaram por isso, de repente a mãe já faleceu, mas carrega ainda essa mágoa, essa tristeza, gostaria que ela tivesse sido diferente. O que a gente precisa fazer? Se posicionar. A gente precisa dizer não, a gente precisa dar limites à nossa mãe também. A todas as pessoas, principalmente à nossa mãe. E como que a gente faz isso? Na realidade, o que tem que ser feito não é o que a gente já faz, mas a gente já faz. A gente quer dar limite, a gente briga, a gente fala às vezes pra pessoa, a gente ofende, né? E às vezes a gente não sabe nem como lidar. Ou a gente entra naquele espaço, Gislaine, eu não sei mais o que fazer. Tudo que eu falam pra mim que tem que fazer, ou tudo que eu acho que tem que fazer, eu faço, mas não adianta, ela não me respeita. Uau! Então, o que a gente precisa fazer? Entender. Tem que resolver essas questões aí. E pra ela te ouvir, pra ela te respeitar, e deixar você ser a mãe da sua filha, a mãe do seu filho, deixar você viver a sua vida, seu relacionamento, sabe? Parar de dizer pra você o que é melhor pra você, você precisa se empoderar. Por que ela tem esse controle sobre você? Porque em algum nível em você permite que ela controle a sua vida. Em algum nível, quando eu falo nível, nível emocional, energético, sabe? Que permite que ela acesse isso, sabe? E é claro que você não tem consciência disso. E é claro que ela não tem consciência disso. Quando você resolve isso, o que acontece? Ela deixa você no seu lugar.
Muitas vezes a gente olha a nossa mãe e a gente fala, eu vou trazer um exemplo aqui pra ficar mais fácil. A gente olha a nossa mãe e fala assim, ela é minha amiga. Ai, ela é minha amiga, ela me apoia, ela me ajuda. Ai, tudo que eu preciso. Ela é chata, às vezes ela me irrita. Ai, mas na hora que eu preciso é a minha mãe que me socorre. Não, eu tenho que reconhecer isso. E aí o que acontece? Aí quando você tá passando um apuro, você vai lá e fala com ela. Quando você tá passando uma dificuldade, você vai lá e fala com ela. Ou você vai lá chorar pra ela. Ou seja, você coloca a sua fragilidade pra ela. Você já é adulta, mas você já coloca essa. Por quê? Porque mãe é mãe. Né? Ela pode ter todos os efeitos, mas ela não vai me julgar e ela vai me ajudar. O que acontece? Você coloca o seu poder sobre a sua mãe. Aliás, você coloca o seu poder nas mãos da sua mãe. E faz com que ela esteja autorizada a dizer pra você o que é melhor. E é nesses momentos de fragilidade que a gente não entende. Porque daí a gente vai lá, a gente desabafa, a gente fala o que vem na cabeça, que dá vontade, fala, a gente se sente apoiada, amada. Só que isso é um tiro no pé. Porque aí a hora que você sai, quando você tá bem, quando você tem ideia de alguma coisa, ela dá o pitaco. Ela dá opinião, ela quer mandar, ela quer controlar. Mas por que isso está acontecendo? Porque ela é chata nesse momento? Não, porque lá atrás já aconteceu. Uau, a liberdade dela mandar na sua vida, a liberdade dela controlar, de fazer. Então, a gente precisa agora, peraí, então o que eu tenho que fazer? Você precisa se empoderar, você precisa trabalhar o seu empoderamento, sabe? Você precisa trabalhar as suas emoções que impede você de dizer não, sem precisar dizer não. Hoje, eu e minha mãe tem, sabe, uma relação muito mais saudável, porém, também é dosada. Eu preciso analisar, eu preciso avaliar. Quando eu chego, eu percebo que pesou, eu já caio fora. Não adianta insistir, porque são coisas que ela tá vivendo, são coisas que ela tá passando. E eu vou perceber, e às vezes eu vou querer bater de frente, porque somos seres humanos, isso é natural em todas as pessoas. Né? E daí o que acontece? A gente acha que a gente é ruim, a gente acha que a gente tá errada, porque daí parece que as pessoas, né? Nossa, a tua mãe faz tudo pra você, a tua mãe faz... Nossa, e a gente mesmo começa a entrar nesse espaço. Nossa, a mãe faz tudo pra gente. E eu não tô sabendo reconhecer. Ai, meu Deus, eu tenho que perdoar minha mãe. Ai, meu Deus, eu não posso ser assim com a minha mãe. Só que ela tá tendo um comportamento sobre a sua vida que é claro que é difícil de aceitar. Só que então aqui agora, o fato não é você rebater, não é brigar, é apenas se posicionar. E como você se posiciona? Cada vez mais se fortalecendo. Você precisa liberar o que tá no seu inconsciente. Porque a sua mãe vai te perseguir o tempo todo se você não mudar isso. Ela vai te perseguir. E é tão interessante que você vai perceber em momentos que às vezes você tá tão feliz e você vai perceber assim, nossa, parece que minha mãe tá até com inveja de mim. Nossa, parece que minha mãe não tá querendo nem que eu seja feliz. Nossa, eu tô feliz, ela não tá vibrando com a minha alegria. Nossa, eu atendo muitas mulheres, eu passei por isso. E muitas mulheres, 99% vivem isso. Ou viveram isso em algum nível com sua mãe. Por quê? Porque tem uma dependência. O meu público, né? Tô dizendo o meu público. Já viveram isso ou estão vivendo isso? Por quê? Porque são pessoas que têm em algum nível uma dependência emocional. Então você depende da mãe. Olha que loucura, né? Então a gente precisa liberar essa dependência. Para que sim, você vá para um encontro com a sua mãe, você vá para eventos, festas, né? E você possa ter um relacionamento saudável com ela. E o que é um relacionamento saudável? É você chegar, você cumprimentar, sim, você compartilhar suas coisas, mas sem esperar a aprovação dela. Compartilhar sem achar, o que a senhora acha, né? Muitas vezes a gente nem quer que ela dê a opinião, só que a gente fala, o nosso inconsciente está pedindo uma opinião, o nosso inconsciente está pedindo uma permissão, se eu posso, se eu não posso, porque eu passei a minha vida inteira, de repente, às vezes sendo controlada, ou ela não era uma pessoa que ligava para mim, e hoje eu quero mostrar para ela que eu existo, e aí eu quero dar presença para ela nesse sentido de colocar a minha vida para que ela decida, de forma inconsciente. Tá fazendo sentido para vocês? Em algum nível vai fazer. Olha que loucura tudo isso, né? E pra gente, e só tem uma coisa pra resolver isso, tá? A gente precisa desprogramar, a gente precisa fazer constelação familiar, é libertador. E o que isso reflete na nossa vida financeira? Tudo. Porque a mãe é o fluxo da vida, percebe? A mãe é a abundância, a mãe é o ir e o vir. Então, peraí, o que eu tô trazendo da minha mãe? Né? Quantas vezes a gente também toma a dor da mãe, viu? Tudo isso está tudo misturado. Quando a gente faz uma constelação familiar ou quando a gente faz uma sessão que vai desprogramar isso, a gente começa a perceber. A gente fala, nossa, faz sentido. Eu pude identificar isso, meu Deus. E as coisas começam a se encaixar. As coisas começam, sabe, a abrir caminhos. Então, abrir caminhos é sobre isso. Você começa a enxergar novas possibilidades. E é tão interessante, sabe, que o que a gente percebe depois? A gente percebe que a gente não tem mais aquela necessidade de contar tudo pra mãe. Eu era aquela pessoa que tudo eu tinha que contar pra mãe, tudo, mas era algo, sabe, era assim, meio que
inconsciente, quando eu via, eu já tava lá, eu queria conversar, mas é que era gostoso conversar e falar, né? Aí depois eu fui percebendo que não era saudável pra mim, porque aí, em um momento de fragilidade, por exemplo, no meu caso, eu passei muitas dificuldades com dinheiro, né? De muitas dívidas, escassez. Então, toda vez que às vezes faltava dinheiro, ou às vezes o negócio não estava fluindo, eu ia lá falar com ela. Eu ia lá chorar pra ela, né? Eu ia lá reclamar da vida, falar, ai meu Deus, não sei mais o que eu faço. E aí, o que ela fazia, a minha mãe? Aqui não é um julgamento, tá? Porque pode ser que ela até assista essa live. Vou bloquear ela. Mas eu tenho que falar a verdade pra vocês, porque é a minha realidade, né? Que hoje tá muito melhor, mas tem mulheres passando por isso. E às vezes você acha que você tá sozinha. Então o que acontece? Eu ia lá e falava pra ela, claro, eu ia buscar consolo, eu não tava tendo clareza do que fazer, eu tava com vergonha, eu tava devendo pra todo mundo, eu não sabia mais o que fazer, eu tava trabalhando loucamente, e aí o que eu pensava? Ai, tô trabalhando e ela tá cuidando dos meus filhos, ai, coitada, daí eu ia lá e falava com ela, o que acontecia? Claro que ela dava um maior apoio, não, vai dar tudo certo, é só trabalhar, é só parar de gastar, economiza, aí na hora ali da gente conversar, é mesmo, eu tenho que parar não, vai dar tudo certo. O que acontecia? Passava aquele sufoco e de repente as coisas davam uma melhorada. Aí eu comprava uma blusa nova, eu comprava uma calça nova. E quando ela via aquela roupa nova, a primeira coisa que ela fala, nossa, mas já tá gastando? Nossa, mas já tá gastando? Depois você vai começar a chorar, vai começar a reclamar aí depois não sabe por que o dinheiro não dá. Aquilo pra mim era um tapa na minha cara. Uau, uau. Faz sentido pra vocês também? Alguém já viveu isso? Uau. Era como se fosse um tapa na minha cara, sabe? E aí, cheguei um tempo da minha vida que eu passei a comprar coisas escondidas da própria mãe. Olha só, não era do marido, porque do marido nunca tive problema com isso. Mas era da própria mãe, eu tenho que comprar coisas escondidas. E aí, o que vinha dentro de mim? Nossa, eu não posso compartilhar o que eu tô comprando, o que eu tô vivenciando. Mas por quê? Porque sempre depois vinha tipo um julgamento. Só que aí que tá, ela era errada por ela fazer isso? Não. Mas eu tava lá gritando pra ela como se dissesse, mãe, não deixa eu gastar, mãe, esse é o problema, sabe? Então era como se eu jogasse. Hoje eu tenho essa consciência, mas antes eu não tinha. Então hoje eu entendo que naquela dependência emocional era como se eu estivesse querendo que ela controlasse o meu dinheiro. E muitas vezes ela dizia isso pra mim, viu? Você tem que dar o seu dinheiro que você recebe aí, você dá o dinheiro pro João, deixa ele controlar. Aquilo pra mim, na hora eu falava, é mesmo, eu preciso de alguém pra... Na época eu pensava assim, tem que ter alguém pra me ajudar. Só que ao mesmo tempo eu vinha, poxa vida, mas eu não consigo controlar meu próprio dinheiro. Eu falo, não é justo, eu ganho meu dinheiro, eu faço meu dinheiro, eu tenho que ter consciência do que eu vou gastar, né? Mas aí o quanto que aquilo também alimentava, poxa vida, eu não tô sabendo lidar com meu próprio dinheiro, porque daí quando uma mãe fala, ou um pai fala, é uma energia que vem de muita verdade. Porque é pai e mãe. Olha só, isso tem uma base e eu diria que tem um peso na nossa vida que você não tem ideia. Por isso que a gente tem que trabalhar essas emoções. Por isso que em todas as sessões comigo, a primeira coisa que a pessoa fala, tô me sentindo bem mais leve. Por quê? Porque a gente arregaça tudo isso, a gente destrói tudo isso, a gente desprograma tudo isso. Tá fazendo sentido? Então a gente traz muitas questões. E olha, principalmente para nós, que as nossas mães são maravilhosas no sentido de ajudar a gente, né, com os nossos filhos, nossa casa. Para quem teve mãe ou tem mãe nesse sentido, precisa trabalhar, porque senão a gente sente em dívida com a mãe. Então a gente acha que a gente deve de satisfação para a mãe, a gente não se permite a viver algo diferente da mãe, a gente sempre segue o mesmo caminho da mãe, de sofrimento no relacionamento, com o dinheiro, sabe, muita escassez, porque só porque ela nos ajudou, sabe? Então no fundo a gente carrega uma culpa sobre nós mesma, porque a gente não foi uma boa mãe, porque eu trabalhei demais, meu Deus, eu invalidei a minha vida, eu não fui uma pessoa que eu deveria ter sido, e quem aguentou minhas pontas, quem estava do lado foi minha mãe. Uau! Ou, ao contrário, eu passei tudo isso que eu passei, minha mãe não tava nem aí pra mim, minha mãe sempre deu apoio pros outros, mas não deu apoio pra mim, minha mãe nunca, né, reconheceu quem eu sou de verdade, nunca acreditou em mim, então você percebe de qualquer jeito, ambas as situações, você passa a ficar conectado com as questões negativas da mãe, e aí trava a sua vida. Olha que loucura, né? Tá fazendo sentido pra vocês que estão aqui comigo, pra você que tá assistindo a gravação? Então a gente precisa liberar isso. Olha, tem muitas coisas em relação, tá? Aqui a gente entrou de novo, né? Nada é por acaso, a gente entrou nessa questão da mãe, mas eu vou dizer uma coisa que tá além disso, tá? O que tá por trás disso. É muito louco isso, tá? Aqui a gente tá indo
questões do nosso inconsciente, nosso campo sistêmico, sabe? O campo sistêmico é toda essa ancestralidade que a gente é envolvida, sabe? Nesse campo morfogenético que a gente fala, né? Que a gente vem trazendo questões aí. Então, são situações que, na realidade, a sua mãe viveu também, tá? E a sua alma vê a dor da sua mãe, a sua alma vê a dor da criança da sua mãe. A sua mãe também não teve uma infância legal. A sua mãe também não teve uma infância feliz. A tua mãe também não foi amada. A tua mãe também não foi vista. A tua mãe também foi excluída. A tua mãe também não foi, olha só, valorizada. Às vezes na infância, talvez ela não foi desejada. Talvez os pais dela não queriam ter ela. Olha que loucura. Ela carrega essa dor. E eu não tô aqui justificando, de repente sua mãe é narcisista, eu não tô aqui justificando a sua mãe, né? O comportamento dela, querendo passar, né, a mão na cabeça. Não é isso. Mas eu preciso trazer essa consciência, você precisa ter essa visão. A gente precisa falar, uau, é verdade. Eu preciso ter compaixão. Eu preciso ter compreensão. E isso faz com que você se desconecta das questões negativas. É só isso. E eu preciso trazer isso para você porque foi isso que mudou minha vida. É isso que muda a vida dos meus clientes, alunos e mentorados. São mais de 1000 vidas transformadas. E foi através dessa visão. Quando você se desconecta disso, você sai do peso que você vive carregando, não sabe por quê. Você não consegue fluir na sua vida. Você não consegue ter um relacionamento saudável. Você não consegue ter alegria com dinheiro. Você não consegue prosperar. Você tem vontade de montar o seu negócio. Você tem sonhos e você se sente pequena, sozinha. E por que você se sente sozinha? Se você é o todo, você é a imagem e semelhança de Deus, você é tudo. E por que você está sempre achando que está faltando alguma coisa? Por que realmente sempre falta dinheiro, falta coragem, falta comprometimento? Por que falta isso? O que está faltando? Você está trazendo muitas vezes falta da sua mãe, falta do seu pai, de que eles viveram lá na infância e você herdou isso. E é isso que a gente precisa liberar. É muito louco isso, né? Mas é a realidade. Então tem muitas questões, viu? E quando a gente fala de dinheiro, aí a gente já entra na visão aqui financeira da nossa família. O que eles passaram, o que eles viveram. Então hoje, às vezes, a gente compra alguma coisa e a gente se sente culpada. Uau! A gente se sente culpado de muitas coisas. Olha a energia que subiu aqui. Uau, de muita culpa. Olha quanta culpa você carrega. Faz sentido? Você carrega muita culpa sobre as suas escolhas. Você olha para o seu passado e fala, nossa, faz sentido. Eu fiz tantas escolhas que não foram coerentes. Muitas delas eu escolhi para sair da casa dos meus pais, para me ver longe da minha mãe. Ou muitas escolhas eu escolhi para alegrar a minha mãe, para deixar minha mãe feliz. Quantas escolhas você fez e hoje você se sente culpada? E o quanto você precisa liberar essa culpa? A culpa te trava, a culpa te amarra, a culpa te impede você de sonhar, de voltar a brilhar, de você voltar a fazer acontecer. É sobre isso, não é mágica. É você se empoderar de você, sabe? E viver a vida. Uau, incrível que você tanto sonhou lá na adolescência. Nossa, tá vindo uma energia aqui da menina, né? Da sua menina. Uau! Desprograma e atualiza. Sabe, toda essa energia que tá aqui aprisionado dentro de você, para você adolescente, né? Para você mulher, você homem, enfim, que lá na sua adolescência, né, você não viveu o que você gostaria. Você não viveu o amor que você gostaria de ter vivido, porque de repente seus pais não aprovaram, seus pais, enfim, por algum motivo, né, ali que envolvia seus pais, eles não aceitaram. Então, o quanto você carregou essa dor até hoje, está carregando. E agora olhando para os seus pais, o quanto que eles também. Quando a gente fala de ancestralidade, as coisas é bem mais profunda, tá? Quando a gente fala de ancestralidade, é algo muito mais profundo. Quantas dores também eles carregaram. Então vamos liberar isso, né? Desprograma e atualiza, tudo que você vem carregando. Uau, e que está travando a sua alegria, a sua felicidade. Você precisa recuperar isso. E para recuperar isso, você precisa se empoderar. E quando você se empodera, você olha para os seus sonhos, você se sente capaz, merecedora. Você para de olhar para essas situações. Essas situações vão se dissolvendo. E sabe o que vai acontecer? A sua mãe vai olhar para você e falar, nossa, ela é maravilhosa. Nossa, eu não tinha visto isso. Ela vai começar a te respeitar. Detalhe, ela vai começar a pedir opinião para você. Que é o que acontece na minha vida hoje. Que é o que acontece na vida dos meus clientes. As coisas mudam. Elas mudam, mas a partir do momento que você muda, não espera o outro mudar. Porque não vai mudar. Inclusive, entra no meu grupo VIP. Se você não tá lá, digita grupo para você estar no meu grupo VIP, porque eu vou fazer um workshop. Amanhã eu vou trazer as novidades, tá? Que vai ter um workshop que vai ser um encontro, tá? Onde a gente vai falar muito sobre esses pilares. Você vai tomar consciência, você vai se empoderar, vai ser aula de empoderamento, tá? É um novo workshop que eu vou lançar.
tá? E a gente vai ter sessão de desprogramação, de liberação emocional e reprogramação mental para que você saia desse workshop, uau, se sentindo maravilhosa, empoderada, resgatar sua autoestima, o seu amor próprio e detalhe, ainda dobrar seu faturamento. Eu quero fazer abrir espaço para você fazer novas parcerias, novos clientes, fazer transição de carreira, abrir seu negócio, uau, deslanchar aí no seu, né, profissional, independente qual seja a sua profissão, independente se você tem o seu próprio negócio ou não, porque se você se abre para o dinheiro, ele vem. Então vamos dobrar faturamento. Quais são as possibilidades? Mas para isso você precisa se sentir realizado, né? Eu quero que você esteja feliz e realizada em todas as áreas da sua vida para você crescer, né, profissionalmente, porque eu quero sim que você tenha dinheiro, muito dinheiro. E por que eu quero que você tenha muito dinheiro? Para você pagar um bom médico para você ir cuidar de você, para você pagar profissionais para cuidar de você, da sua filha, dos seus filhos, sabe? Poder pagar para eles, sabe? O que você não teve. Eu quero que você honre você, o seu serviço, os seus produtos, sabe? A sua profissão, para que você abra para receber os frutos que a sua profissão traz para você. Que você se sinta merecedora, se permita viver sim a riqueza, dinheiro, muito dinheiro, para você comprar aquilo que o dinheiro compra. Não estamos falando que, mas eu prefiro ser feliz. Isso aí você já vai atingir. Comigo você vai atingir. Eu quero que você acesse esse espaço, que você já é feliz, abundante e próspera. Mas por que essa tristeza vem? Porque tá faltando alguma coisa. Então a gente precisa olhar para isso. Você precisa se sentir merecedora do dinheiro também. A gente precisa romper toda essa dificuldade que a gente vem trazendo da ancestralidade. E é nesse workshop que eu vou fazer. Vai ser maravilhoso. Vai ser assim, questão de 2 horas a 2 horas e meia para mudar totalmente a sua vida. Então você não pode perder, porque são poucas vagas. Esteja no grupo VIP que amanhã eu vou trazer aí mais informações, tá? Então, um grande beijo. Eu vou porque eu tenho atendimento agora. Um grande beijo. Gratidão por vocês estarem aqui participando comigo. Foi maravilhosa essa live. Eu ia falar de coisas mais voltadas para os avós, né? Ancestralidade, mas veio de novo a energia da mãe, nada é por acaso. Eu sigo o meu saber, eu sigo a minha intuição, o meu sentir, que eu sei que foi contribuição para você. Depois você conta aqui para mim como foi para você, depois me conta que eu vou adorar saber, tá? Um grande beijo, gratidão, e te vejo amanhã aqui de novo no Instagram às 9h09 da manhã. E para você que não consegue estar ao vivo, você vai assistir no YouTube. Tchau!